Oi, 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 tudo bem contigo? E aí, matematicamente falando, como é que você está? Eu espero que esteja tudo bem. Sou o professor Emerson. A gente vai dar sequência hoje em mais um conteúdo maravilhoso. E aí, que tal? Vamos falar hoje na matemática da trigonometria no triângulo retângulo. Um conteúdo bem recorrente que vai mexer com você. E se você tinha dificuldades, a partir de agora isso pode acabar. Como é que pode ser isso? Acompanhe a nossa aula e você vai ver como é fácil compreender esse conteúdo, beleza? Te aguardo, vem comigo porque agora vai ser um pouco diferente. Trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. Como assim, professor? Olha aqui pela palavra, trigo vem de trigo em relação a três ângulos e metria quer dizer medida. Então, são três ângulos e a medida entre eles no triângulo, beleza? Ela é utilizada também em outras áreas, como física, química, geografia, astronomia, medicina, então é muito usual. Vamos começar pelo mais famoso, que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um polígono que possui diversas propriedades. Ok? Deu para perceber o formato do triângulo retângulo aqui, né? E a partir dele a gente vai trabalhar o teorema de Pitágoras e a trigonometria relacionado aos ângulos. Como assim, professor? O triângulo retângulo recebe esse nome porque um de seus ângulos mede exatamente 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Deu para perceber aqui, ó? É um ângulo reto. Sendo um dos polígonos mais estudados na geometria plana, foi possível perceber algumas relações entre os ângulos e também entre os lados dessa figura. Característica deles: o triângulo retângulo preserva todas as propriedades já conhecidas do triângulo comum, como o fato de a soma dos ângulos internos ser igual a 180. Como assim? Aqui já tem 90. Se eu pegar o ângulo beta mais o ângulo alfa, ó, mais o ângulo alfa aqui, alfa mais beta também vai dar 90 graus. Inclusive, eles são chamados de complementares por causa disso. E a soma dos três ângulos internos vai dar exatamente 180. Sabendo que aqui já é 90, eu tenho certeza que esses dois aqui, alfa mais beta, também é 90 graus. E a gente chama isso de ângulos complementares. Com base nisso, se aqui é 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. E os demais lados são chamados de quê? Catetos. Perímetro do triângulo retângulo é justamente somar os lados que o triângulo tem, beleza? Que é, no caso, somar A mais B mais C. E o que significa o teorema de Pitágoras? Ele é mais conhecido na matemática. É, sem dúvidas, o teorema de Pitágoras o mais usual. A partir desse teorema, foi possível perceber que os lados de um triângulo retângulo se relacionam da seguinte maneira. Dado um triângulo qualquer, eu vou pegar os dois catetos aqui, ó. Se eu pegar esse cateto elevar ao quadrado, mais esse cateto elevar ao quadrado, a soma deles vai me dar a medida da hipotenusa ao quadrado. Por isso que a gente pode falar aqui o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? E isso é o que prega o teorema de Pitágoras. A partir desse teorema, é possível descobrir o valor de qualquer um dos lados de um triângulo retângulo, desde que eu conheça os outros dois. Olha bem isso aqui, ó. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6 e x. Sempre que eu tiver dois lados e faltar um, eu posso aplicar justamente o teorema de Pitágoras. Então a gente começa por onde? O quadrado da hipotenusa. Mas, professor, como é que eu vou saber qual é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ó. A soma dos quadrados dá 36 mais 64, que vai dar 100, igual a x ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado como raiz, e a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Então, aqui as medidas dos dois catetos é 6 e 8, e a hipotenusa vale 10.
E a trigonometria no triângulo retângulo? O nome trigonometria já remete ao seu objeto. Lá, 3 ângulos e a medida. Sendo assim, é a área da matemática que estuda a relação entre as medidas dos ângulos do triângulo. E aqui a gente vai falar a respeito disso, tá ok? Como é que esse triângulo vai se relacionar com a ideia da trigonometria, através dos ângulos internos. Como é que a gente vai poder entender isso? Tá? Sabendo dos catetos e da hipotenusa, a gente vai ter 3 definições matemáticas. A definição de seno, de cosseno e de tangente. Mas para isso eu tenho que entender uma coisa. Só vai ter seno, cosseno e tangente para esses ângulos aqui, ó, alfa e beta, e não para o ângulo de 90. Então, a definição para seno de alfa, cosseno de alfa e a tangente de alfa também vai ser calculado para beta. E como é que a gente vai definir? Você só tem que lembrar a definição. O seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo dividido pela medida da hipotenusa. Mas, professor, como é que eu vou saber? Se eu vou calcular o seno de alfa, eu tenho que saber qual é o cateto oposto a ele. Está na frente dele, ó. E divide pela hipotenusa. Se eu quiser calcular o cosseno, é o cateto que é adjacente a ele, que está ao lado dele, também dividido pela hipotenusa. Pela definição, ó, seno é o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente a ele, também dividido pela hipotenusa. E a tangente é dividir o seno pelo cosseno, ou o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ó. Tá? Se você memorizar isso aqui também vai servir para o ângulo beta. Ok? Então, para aplicar as razões trigonométricas, devemos conhecer os ângulos notáveis. Os mais usuais em provas de Enem e de concurso são 30, 45 e 60, tá? Então, a gente vai calcular o seno, o cosseno e a tangente e memorizar esses valores, tá? De 30, 45 e 60 graus. Como assim? Vamos imaginar que aqui não tenha nada. Então, tu pensa assim, 1, 2, 3. Aí tu volta aqui. 3, 2, 1. De novo, bora relacionar? 1, 2, 3 e volta. 3, 2, 1. Aqui na tangente, tu pensa assim, ó. 3, 1 e 3. Vamos lá? Então, tu vai fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2, ó. Tá? E tu vai colocar raiz quadrada onde não tiver numerador 1, ó. Então, vai ter raiz aqui e aqui. Aqui e aqui. Então, como é que vai ser? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Põe raiz onde não tiver 1. Com base nisso, eu vou ter que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Você percebeu que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30? Tá? Isso aqui, se você souber um, tu memoriza o outro. E o cosseno e o seno de 45 são iguais, tá? E a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1, e a tangente de 60 é a raiz quadrada de 3. É importantíssimo que você memorize esses valores, tá? Então, basta revisar essa aula que você vai memorizando, como também tem nos livros, tá? Vamos trabalhar isso na prática? Encontre o valor de x. Para encontrar o valor de x, vamos analisar o ângulo que foi dado. Note aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho hipotenusa x e um cateto 16. Aí eu pergunto para você, quem é a hipotenusa? A hipotenusa está aqui o ângulo de 90, é o lado oposto ao ângulo de 90. Beleza? E o que mais? Aqui eu tenho um ângulo de 30. O cateto de medida 16 está do lado do ângulo, então ele é o cateto adjacente, porque adjacência quer dizer vizinhança. Então, para me achar o triz, eu vou ter que aplicar o cosseno. Qual é a definição de cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30, nesse caso aqui, vai ser essa medida dividido por essa.
Lá na tabela fala que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Na tabela fala que o cosseno de 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Iguala, multiplica cruzado, tá? Passa dividindo, racionaliza e eu achei o valor, ok? Agora, bora colocar isso aqui na prática, ó. Exercício resolvido, vamos lá. O teodolito é um instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, utilizado em trabalhos de construção. Uma empresa foi contratada para pintar um edifício de 4 andares, ó. Ela foi contratada para pintar, tá, o edifício de 4 andares. Para descobrir a área total a ser pintada, ele precisa descobrir a altura do edifício. Uma pessoa posiciona o instrumento, tá? Nesse caso, a 1,65 metros de altura, encontrando um ângulo de 30 graus, como dá para ver aqui. Tá? Supondo que o teodolito esteja distante 13 raios de 3 metros, ó, do edifício, qual é a altura em metros dele? Deu para perceber o triângulo? Está aqui o ângulo de 30 graus. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso saber, eu já tenho esse valor e eu preciso desse. Então, tu não vai ter a medida da hipotenusa. Como é que a gente calcula isso, professor? Trabalhando a tangente. Por quê? Quando eu não tenho a medida da hipotenusa, você trabalha com tangente. A tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como é que é isso? Tangente de 30 é o cateto oposto que eu não tenho, que eu vou chamar de x, dividido pelo cateto adjacente que foi dado na figura. Tá, vai ficar x sobre 13 raiz de 3. A tangente de 30 eu vou substituir por raiz de 3 sobre 3. Mas por que eu vou substituir, professor? Porque aqui está dizendo, tá, que a tangente de 30, ó, é raiz de 3 sobre 3. Eu pego esse valor e jogo justamente aqui, ó. Iguala, multiplica cruzado, tá? Essa multiplicação aqui, ó, vai dar 13 vezes raiz de 9, e aqui repete. A raiz de 9 é 3, multiplica, dá 39, o 3 passa dividindo e o meu x é 13. Mas o que é esse x13? Tá? 13 é justamente essa altura aqui, ó. Mas ele está a 1,65 metros do solo. O que eu faço agora? Soma 1,65 mais 13, que vai dar 14,65, letra D, tá? É uma interpretação da conta e você pode trabalhar com isso daí. Pega agora o livro, questão 2, livro A Prova Enem, volume 2, página 71, exercício 6. Eu vou dar tempo para você lá pegar. O livro A Prova Enem, volume 2, tá? Do alto de um prédio de 36 metros, uma criança é vista por uma câmera de monitoramento sob um ângulo de 45 graus. Ó. A criança está aqui embaixo e está aqui a câmera. Ela avista a criança, tá? Sob um ângulo de 45 graus, conforme mostra a figura. Sabendo que cada passo dessa criança tem 50 centímetros, quantos passos ela deve dar para chegar à base do prédio, tá? Bora interpretar. Se aqui é 45 e aqui eu tenho um triângulo retângulo, então aqui também vai ser 45, já que aqui já é 90, e a soma dos ângulos internos é 180. Se aqui é 45 e aqui é 45, isso quer dizer que os catetos têm medidas iguais. Ok? Então, como é que a gente vai fazer para que a gente possa calcular? Lembrando que, ó, é importante a gente possa entender, ó. Aqui nesse caso, ó, aqui está dizendo quantos passos ela deve dar para chegar à base do prédio. Então, bora entender? Pela figura, percebemos que o triângulo formado pela câmera é a da criança, forma um ângulo de 45. Os catetos têm a mesma medida, eu vou trabalhar a tangente de 45, que é 1. Percebemos que a distância que o menino vai fazer ao se aproximar do prédio será de 36 metros, tá? Por que isso, professor? Porque aqui, ó, tem 36 metros. Se aqui tem 36 metros, aqui também vai ter 36, tá? Só que cada passo dela tem 50 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Se ela pega 36 vezes 50, vai dar exatamente 18 metros. Então, é só dobrar
em relação ao valor, então ela tem que dar 72 passos para chegar na base do prédio, porque 72 vezes 50 centímetros dá 36, tá? Então isso quer dizer que nesse caso a resposta aqui vai ser a letra A. Beleza? Bem tranquilo esse problema. Vamos ver essa questão 3? Em um triângulo retângulo, a tangente de um de seus ângulos é 2. Sabendo que a hipotenusa é 5, qual é o valor do seno desse mesmo ângulo? A tangente de um ângulo é igual à razão entre seus catetos, porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Vamos calcular lá, a tangente alfa é 2, eu vou pegar B sobre C para poder trabalhar aqui, ó. Multiplica cruzado, B é igual a 2C, aplica o teorema de Pitágoras, certo? E eu vou encontrar que o C é igual a raiz de 5, tá? Com base nisso, se o B é igual a 2C, B vale 2 raiz de 5. Seno é cateto sobre a hipotenusa, logo o seno procurado é 2 raiz de 5 sobre 5. E a resposta é a letra D. Beleza? Agora vamos ver isso daqui? Questão 4. Uma pessoa encontra-se num ponto A. Olha aqui, ó. Localizado na base de um prédio conforme mostra a figura. Se ela caminhar 90 metros em linha reta, ela vai fazer isso aqui, ó. Chegará em um ponto B, de onde poderá ver o topo C do prédio sobre um ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus? Bora mostrar isso na figura? Ela vai fazer isso aqui, ó. Então, ela foi de A para B e aqui é 60. Ela andou 90 metros. Agora ela vai de B até aqui, até conseguir ver o topo C sobre um ângulo de 30. Eu vou calcular justamente essa distância, tá? Então, primeiro o que a gente vai fazer? Tangente de 60, observa bem aqui, ó, pessoal, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É H sobre 90. A tangente de 60 é raiz de 3. Multiplica cruzado, o H vai ser 90 raiz de 3, que é justamente essa altura. Agora eu vou observar o triângulo maior. Quando eu observo o triângulo maior, eu vou calcular agora a tangente desse ângulo, que é 30, que é a altura dividido por essa soma. Vai ser H sobre D mais 90. Ok? A tangente de 30 na tabela é raiz de 3 sobre 3. H, como foi calculado aqui, é 90 raiz de 3, dividido por D mais 90. O que a gente faz agora, professor? Multiplica cruzado. Vai ficar raiz de 3 que multiplica, tá? D mais 90, tá? E 3 que multiplica 90 raiz de 3. Tá ok, ó? 3 vezes 90 raiz de 3 é 270 raiz de 3, tá? Só para você ter ideia. Aí vai ficar raiz de 3 vezes D e raiz de 3 vezes 90. Tá aqui, ó. Ok? 270 raiz de 3 menos 90 raiz de 3, que é o resultado dessa multiplicação, e eu passei para lá já, ó. Agora, o que eu faço, professor? Nesse caso aqui, ó. Isso aqui é possível subtrair. Como assim? 270 raiz de 3 menos 90 dá 180 raiz de 3. E o raiz de 3 que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Se eu cancelar aqui, eu vou encontrar que essa distância é 180 metros. Ó. Aí o que eu vou fazer? A D mais 90 vai me dar 270, porque eu quero saber a distância total. Ó. Então, como D foi igual a 180, 180 mais 90, 270, logo vai ser a letra C. Ou seja, trigonometria no triângulo retângulo depende de como você administra e tira suas dúvidas. Reveja essa aula, entre na plataforma, olhe o livro, tá? Verifica isso, reveja novamente, porque depende só de você e o teu potencial. Acesse a plataforma, nossas mídias digitais e eu conto com você. Até a próxima!